Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou te ensinar uma receita de pão sem glúten e sem leite que eu recebo muitos pedidos nas redes sociais porque é uma receitinha um pouco difícil de acertar, mas essa aqui fica incrível, você vai adorar. Eu fiz especialmente para você, olha como ela fica macia. Um pão super fofinho, maleável, saboroso e muito nutritivo. Vamos para a receita? Eu vou começar o pão fazendo a pré-fermentação. Para ela eu vou utilizar água morna. Essa água ela não pode estar muito quente, porque senão ela vai matar o fermento biológico que eu vou adicionar aqui. Ela tem que estar... Quando você coloca o dedo, não pode queimar o seu dedo, tá? Tem que estar morninha. Então eu vou adicionar um sachê desse fermento biológico, ele é sem glúten. Você pode utilizar qualquer fermento biológico seco. Vou colocar aqui. E o açúcar. Vamos misturar esses ingredientes para dissolver um pouquinho do açúcar e do fermento. E aí eu vou reservar. E enquanto a gente bate os demais ingredientes do pão, esse fermento vai começar a agir. Você vai ver no final que ele vai formar uma espuminha. Isso significa que ele está fermentando já. Então eu vou deixar aqui do lado e vou começar a misturar os ingredientes secos. Então eu vou adicionar aqui a farinha de arroz, o amido de milho, o polvilho doce e essa aqui é farinha de trigo sarraceno. Ela é rica em proteínas e fibras, então ela agrega valor nutricional para sua receita. Além disso, ela vai ajudar a massa a ficar mais macia, mais fofinha. Se você não encontrar essa farinha, você pode substituí-la por farinha de arroz integral ou então a farinha de arroz branca mesmo, tá? Não tem problema. Por que tem que ser ou a farinha de arroz ou farinha de trigo sarraceno? Você pode substituir também por farinha de aveia, porque elas dão estrutura à massa. Então você só pode substituir por outra farinha que dê estrutura também, senão o seu pão não vai ficar bom. Então misturamos aqui. Eu vou adicionar a goma xantana. Você vai ver que é uma quantidade um pouquinho maior do que a quantidade que a gente está acostumada a adicionar nos bolos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que a quantidade de farinhas que vai no pão é maior do que do bolo. E segundo, que o pão tem a característica de ser mais maçudinho, né? Ele não pode ficar fofinho, nem tão leve quanto os bolos. Então eu preciso de uma quantidade maior de goma xantana para poder aglutinar mais os ingredientes. Então misturamos aqui. Por último eu vou adicionar o sal. Pronto, todos os ingredientes secos estão misturados. Agora eu vou começar a bater na batedeira os ingredientes líquidos. Vamos reservar aqui do lado. E na batedeira eu vou colocar os ovos. O azeite. Eu tô utilizando o azeite extra virgem. Se você não gostar ou se não tiver, você pode utilizar o óleo vegetal normal, tá? Óleo de coco também. Para ajudar esse pão a ficar mais macio, eu vou colocar o vinagre de maçã. Eu vou bater agora esses ingredientes só para misturar. Pronto. Agora aqui nessa mistura eu vou adicionar os nossos ingredientes secos que a gente já misturou previamente. Então eu vou colocar aqui. Pode colocar tudo. Aqui antes de misturar eu vou aproveitar para adicionar o fermento químico. E se você percebeu, eu vou utilizar dois tipos de fermento, né? O biológico e o químico. Por quê? O fermento químico, ele vai ajudar o pão a ficar um pouquinho mais fofinho, mais leve. Então é por isso que eu adiciono os dois fermentos. Vamos misturar aqui e a gente bate um pouquinho. Você vai ver que ela vai ficar com uma massa meio farelenta, seca. Mas depois que a gente adicionar o conteúdo da pré-fermentação e bater um pouquinho, ela vai ficar bem homogênea e lisinha. Pronto, misturado. Olha só como nossa pré-fermentação já tá crescendo. Olha a espuminha que forma.
Agora eu vou virar esse conteúdo aqui na batedeira para bater. Vamos misturar. Olha só, a nossa massa tá bem grossinha. Eu vou bater um pouquinho e vou adicionar mais água depois. Água morna, tá? Tá vendo? Como ela fica bem consistente? Você precisa adicionar mais água, senão seu pão vai ficar muito seco. Então, eu vou adicionar aqui mais um pouquinho. Ó, ela já tá ficando mais maleável. Então, vamos adicionando um pouco, aos poucos. É importante que você adicione aos poucos, porque dependendo da farinha que você utilizar, do fabricante da sua região, essa farinha pode absorver mais ou menos água. Então, é importante que você veja o ponto da massa, adicione o restante da água aos poucos, para você não passar do ponto e ficar com a massa muito mole. Caso isso aconteça, você pode adicionar um pouquinho mais da farinha de arroz para equilibrar a textura e ficar no ponto que eu vou te mostrar aqui, tá? Pronto, olha só. Essa é a textura da massa. Eu vou já te mostrar melhor. Antes, eu vou adicionar um pouquinho de linhaça para agregar mais valor nutricional a essa massa. Se você não gostar, não tem problema. Você pode adicionar qualquer outra semente. Pode ser gergelim, farinha de chia, tá? Eu vou adicionar uma colher de sopa. Vou bater só para misturar. E pronto. A nossa massa do pão está pronta. Eu vou tirar da batedeira e vou colocar na forma e te mostro agorinha. Agora eu vou colocar essa massa em duas formas. Essas formas têm 20 centímetros por 9 por 5, tá? Se você quiser fazer em uma forma só, que seja maior, também pode fazer. Você pode também fazer pão recheado. Você coloca a camadinha de massa e coloca o recheio da sua preferência. Também fica uma delícia. Fazer em forminha de cupcake também fica bem bom, porque ele fica bem crocante. Então vamos dividir a massa aqui. Importante, não enche a forma, tá? Porque se ele crescer e vai tudo por cima, e aí seu pão pode baixar. Então, um pouquinho, na metade da forma já é o suficiente de massa. E um detalhe, essa forma eu não untei as laterais, somente o fundo e aqui nos cantinhos para descolar o pão mais fácil, tá? Ao untar nas laterais, quando o pão assar, ele vai encolher e soltar aqui da lateral. Então, eu não unto e na hora de desenformar eu passo a faquinha. Às vezes nem é necessário porque ele descola bem facilmente da forma. Então, eu vou colocar aqui o restante da massa. Agora, eu vou deixar essa massa descansando por aproximadamente 20 minutos e eu vou deixar ela dentro do meu forno desligado. Importante que você não ligue antes de a massa crescer. Então, eu vou deixar ela crescendo até que ela dobre de tamanho e aí sim eu ligo o forno e deixo ela assando por aproximadamente 40 minutos em forno em temperatura de 250 graus. Então, eu vou deixar agora ela crescer, depois eu volto para te mostrar qual é a altura que eu deixo antes de assar. Bom, os pães já cresceram, olha só. Tá vendo que ele passa um pouquinho da borda da forma. Ele tá bem leve. Eu vou levar para assar agora e depois eu volto para te mostrar o resultado final. O pão já assou, olha só como ele fica muito fofinho. Eu tenho duas dicas para você. Assim que você retirar ele do forno, já passe a faca aqui na volta e retire ele da forma também, porque se você deixar ele esfriar na forma, ele vai suar e vai molhar toda a lateral do pão. Então você retira da forma, coloca em cima de uma grade e deixa esfriar. Se você não tiver uma grade aí para isso específica, você pode retirar a grade que tem dentro do forno
e colocar o pão em cima, fora, em cima da pia, qualquer outro lugar que você queira, e deixar esfriar. Esse pão, ele dura até 5 dias na geladeira, mas você precisa conservar ele na geladeira, porque ele não tem conservante nenhum. E as receitas sem glúten, elas têm uma durabilidade menor do que as receitas comuns. Então você vai conservar na geladeira, dentro de saquinhos de congelamento. Caso você queira congelar, você pode, só que você não vai congelar ele inteiro. Você vai fatiar o pão e aí vai congelar as fatias, tá bom? Que aí você retira somente a fatia que você vai precisar no dia e deixa o restante congelado. Então agora eu vou cortar para você ver como ficou por dentro. Vou tirar essa parte da frente. Olha só essa textura. Não fica quebradiço, mas fica muito fofinho, bem aerado, tá vendo que tá todo furadinho? Isso significa que ele cresceu bem. Fica uma delícia esse pão. Super nutritivo, ótimo para você fazer para sua família. Essa foi a receita de hoje, nosso pão super fofinho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe. Se estiver me assistindo do YouTube, não deixe de se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações e você será avisado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá bom? Hoje eu estou lançando um e-book com receitas natalinas sem glúten e sem leite. Para você acessá-lo, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e baixar. Faça as receitas, eu espero que você goste e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!